Daniel Henrique. Boa tarde, meus queridos ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Gente, quando eu tô aqui, o mundo melhora. Vocês é top. E hoje eu queria tratar um pouquinho, não só sobre missiologia, tá bom? Hoje no meu parceiro, meu professor aqui, ó. Cadê o homem? Tá atrasado, gente. Calma, daqui a pouco esse homem chega. Quando chegar, eu quero que junto a gente possa abrir a sua mente. Não de uma forma pejorativa ou invasiva, mas que você se deixe ser aberto hoje a sua mente para literalmente entender de uma vez por todas qual o seu papel na missão. Mas, como eu sempre, meus ouvintes pedem, eu esqueço. Vamos começar orando para que Deus possa abençoar a nossa aula. Amém? Senhor, muito obrigado por essa aula, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um que está me ouvindo e que o Senhor venha alcançar para mais e mais pessoas e o teu conhecimento, o teu amor venha se fazer presente na vida de cada um deles. Te agradeço por esse dia, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos lá. Para começar, quero mandar um beijão para a Igreja Evangélica Betânia. Ontem estava ali num congresso abençoado e olha o tema, como que um jovem influencia a sua geração. E ontem estávamos ali, no sábado e no domingo foi um congresso, 16º aniversário da juventude, da mocidade rocha inabalável. Então, um beijão para vocês, foi muito bom estar ali. Foi de grande valia, aprendemos muito e também saímos edificados. Mas vamos lá, queridos. Desde o começo das aulas de missiologia, eu falei assim, ó. Quem acha ou quem crê que missionário é apenas um pastor, é apenas alguém que é empossado desse título? Né? Alguns me responderam no Stories, outros me responderam no direct do Instagram, e aí vai. Outros no WhatsApp, no nosso grupo, mas a maioria disse, professor, eu acho que é quem tem chamado para isso, é quem é vocacionado, é quem algum pastor impõe a mão. Então hoje, queridos, perdão, porque foi 2 dias falando, a garganta já foi. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que o panorama bíblico é que todo cristão, ele precisa, para ontem, gente, eles precisam entender que missão é para todo mundo. Se você chega aqui para mim e fica perguntando assim, Eliel, eu queria muito ir para outro país, eu queria muito fazer missão fora do país, talvez isso é o que está ardendo no seu coração. Mas por mais que você quer algo longo, se a sua vida já não é uma vida missionária, se de dia em dia ou diariamente você já não tem essa vida, quer fazer o que na África, meu lindo? Vai gastar dinheiro. Já tem gente lá. Inclusive, um beijo pro pastor André, que está agora na África, né? Temos a missão em conjunto da Criança Cidadã, está agora lá na África, visitando uma base nossa e entendendo ali, gente, na prática, desenvolvendo a missão. Mas retomando, você às vezes fica desanimado. Quantas pessoas, alunos meus, mandam mensagem assim, professor, eu não entendo, o que eu vou fazer de missão? Eu não sei nada. E se eu for falar no meu bairro, quem que vai querer ouvir? E aí você precisa ter estratégias missionárias para isso. Então eu preciso que vocês diariamente aprendam a estudar a Bíblia. Mas um detalhe para vocês entenderem. Quando a Bíblia vai tratar de missão, lá em Mateus 27, o famoso ide, vai dizer que todo mundo que é discípulo precisa, para ontem, gente, precisa sair e fazer outros discípulos. Só que a grande maioria das pessoas, elas ficam inertes para isso. Fica assim, não dou conta não quero não. Essa coisa de ser missionário é difícil. E começa a dar desculpa para algo que é muito simples. Ontem eu estava pregando sobre como que um jovem pode influenciar uma geração ou como que a igreja pode influenciar. E aí se eu fizer essa pergunta para você, ouvinte, como você tem influenciado essa geração? Você vai me citar N coisas. Olha, eu vou para a igreja. Eu já falei com um amigo meu sobre isso. Eu já falei com algum parente, familiar meu sobre o evangelho. Mas falar por falar, queridos, papagaio fala. Parece uma mensagem, uma aula muito dura, mas eu preciso também ser direto com coisas que é verdade, com coisas que é firme no Senhor. Não pode ter meio termo, eu escolho o que eu quero fazer. Não. Por mais que tenhamos o livre-arbítrio, quando se trata de missão, precisamos ter um norte, um foco, porque vidas estão perdendo, ou sendo perdidas,
devido a este atraso ministerial. Então, já a gente vai começar a nossa aula, nosso slide. A gente entendeu até agora que um missionário que é todo cristão, ele precisa estar em duas esferas, transcultural e intracultural. Transcultural tem relação com além-mar, eu ir para um outro país, ou até um outro estado que não é o meu, mas ainda assim vai ser o intracultural. O intracultural é toda a cultura que é a minha cultura. Então, eu vou ali para o estado do Rio de Janeiro. E gente, eu sei que esse sotaque meu aqui é tudo embolado, né? Eu sou uma mistura, é Minas Gerais, é São Paulo, é Rio. Nem eu sei de onde que eu sou, mas eu nasci em Salvador, sou soteropolitano. Olha que distante, né? Então, quando eu vou para um outro estado, lá vai ter expressões idiomáticas, forma de falar diferente, talvez vai ter até alguns palavrões diferentes. E aí eu preciso me adequar, não ao pecado, mas a algumas culturas. Se você chega, por exemplo, no Rio de Janeiro, vai convidar uma pessoa para sua casa. Tem que ter o que de tarde? Um cafezinho, gente. Calor de 40 graus. Vai servir água? Não. Eles querem água fervente, quer café mesmo. Vai queimar a garganta? Vai. A vida é assim. Se você pega e vai em Minas, aquele pãozinho de queijo. Gente, tem hora que eu não sei nem porque eu falo de comida. Bateu fome. Você sentiu fome daí? Fecha o olho agora. Relaxa, relaxa. Imagina aquele pãozinho de queijo. Top. Ouvindo a voz do seu professor aqui agora. Aí, junto, você vai pegar uma garrafa de garapa, para quem gosta de garapa, ou aquela garrafa de suco. Mas não é suco Tang não, tá fazendo mexer aqui pro Tang. É fruta. Vai pegar aquela fruta e vai tomar. Essas coisas parecem engraçado, até brincadeira, mas muitas pessoas em alguns lugares nem isso tem. Mas tá esperando você, cristão, alcançá-la. Alcançá-la, professor, com dinheiro, comida, Bíblia, sim. Alcançar com tudo que for necessário para transformar a vida dela. Porque às vezes a gente aprende muita coisa, sabe muita coisa, mas você não é um formador de heróis. Você tem formado ninguém. Você acha que você forma muita gente. Você acha que você está ali em um meio social muito forte, mas não está formando ninguém. Então aprenda a formar pessoas não segundo a sua imagem, mas com habilidades maiores que a sua. Pessoas que vão entender que a felicidade é delas, não sua. Então quando você entende isso, que missão, seja transcultural ou intracultural, é muito mais além do que eu escolher um lugar geográfico, mas sim, eu escolher um coração geográfico. Professor, que doideira é essa? Você precisa escolher um povo a ser alcançado. A região, relaxa, com o tempo Deus te dá. Hoje, o povo que eu amo, que eu gosto muito também de estar ali, é a área acadêmica, queridos. Eu sempre estou envolvido em palestra, em faculdade, em pessoas que já fizeram faculdade ou que estão dentro da faculdade. Né, os jovens aí que estão entrando agora em um curso teológico ou um curso de graduação em uma faculdade, passa por dificuldades. E você, às vezes, não tem argumento da Bíblia. Mas eu estou falando muito, eu gosto de mostrar. Jonathan, vai pro slide. Vamos pro nosso slide. Enquanto eu jogo o slide, gente... Rapaz, o homem tá rápido hoje. Falei, joga o slide, vamos jogar. Seguinte, vamos lá. Falei com o Jonathan aqui. Toda aula a gente fala isso. Sempre dá tempo para vocês entrarem para essa aula. Queridos, até agora tem pouco aluno, não estou entendendo o que está acontecendo. É gratuito esse curso, fica tranquilo que depois não vou te pedir R$1.000 não. Se você quiser mandar no Pix, você manda por oferta e amor. Mas eu não vou te pedir nada. Então quer fazer parte disso aqui? Eu vou dar tempo para vocês. Pega o caderninho, vou dar um segundo para vocês. Pega o caderninho, pega o celular e anota. 77991145192. Fala de novo, hein? 77991145192. Você vai ter acesso direto a um grupo, uma comunidade do Jornada Teológica. Lá você recebe o nosso slide. Lá você vai receber, gente, olha que lindo. Você vai receber a oportunidade de eventos presenciais. Vocês vão ter uma aula gratuita. Vou fazer melhor. Jonathan, eu acho que é isso. Vou fazer melhor. Eu vou dar uma semana de aula gratuita no nosso instituto. Para quem hoje mandar mensagem no direct. E nossos atendentes da família Delta vão entrar em contato com você. E a gente vai marcar para que você venha até aqui e tenha uma semana de aula presencial. Queridos, nem Papai Noel, né? Pelo amor de Deus. Vocês querem mais o quê? Vamos para nossa aula. Pode descer o slide, Jonathan. Desce esse slide. Vamos ali para a página 8, se eu não me engano.
Vai, pode ir. Então era mais. Pode ir. Vai. Aqui, ó, foi. Parou. Hoje é a aula que me empolga, gente. Muitos me perguntam, a gente vai ter essa aula sobre maçonaria, luciferianismo, satanismo, a gente vai ter essa aula própria. Mas até lá, já preciso dar uma pincelada ali. Lembra o que a gente falou? Sempre quando um missionário, ele vai para um campo missionário e vai escolher alguém para evangelizar, seja de forma pessoal, ele precisa ter 5 perspectivas na mente, teológicas. A perspectiva teológica, que é o estudo. A perspectiva cultural, cada estado e cada país tem sua cultura. A perspectiva urbana. O que é perspectiva urbana, professor? Quando eu entro em um bairro, em uma cidade, em um país, local tem uma religião. Ali naquele local tem uma religião que predomina, tem uma estrutura mental religiosa que predomina. Quer ver um detalhe? Você vai em vários lugares da Bahia, o que a gente mais vê? Candomblé, Umbanda, catolicismo, então nem se fala. Sempre tem um santinho na casa do avô, da avó. Aquelas roças antigas, lembra? Sempre tem ali um santo, tem Maria ali. Então a mentalidade é urbana, católica. E ali na imagem vocês podem perceber que ali é uma junção do catolicismo com o candomblé. Para quem estiver me assistindo em alguma dessas religiões, fique tranquilos. Não estamos aqui para julgar você, julgar pessoalmente. Mas vamos fazer um panorama religioso, a história da religião, tá bom? Então vamos lá, passa mais um, meu gato. Olha que imagem linda, queridos. Quem aqui já teve a oportunidade de ir na igreja católica? Responde pra gente depois. É muito bonito. Tem algumas igrejas que ela é toda feita de ouro. Ó, a Grande Sé, ou a Praça da Sé em São Paulo, ela tem a igreja matriz lá, de São Pedro. Gente, e essa aqui, se eu não me engano, é de Brasília, que eu coloquei na imagem. Mas a cadeira e alguns latrilhos é ouro e diamante. Mas você tá num lugar desse. Olha que sensação agradável, né? Eu falo de forma histórica, tá bom? Olha essa foto. Toda aquela basílica em dourado é ouro puro. E desde a época medieval. Então você está entrando em algo histórico. Algo muito antigo. Então quando eu vou para uma cultura fazer missão, eu não posso querer chegar com 2 pés no peito da pessoa, falando, seu santo tá errado. Eu vou quebrar tudo. Isso de forma acadêmica a gente chama de iconoclastia. É uma palavra em grego. Ícone, que é a imagem, e lastia, que é derrubar, é quebrar. Isso é muito famoso no Brasil, até da cadeia. Você quebrar alguma imagem, alguma igreja de alguém. E às vezes o cristão, ele não tem uma abertura na vida de alguém, porque tem essa mania irritante. Você é um iconoclasta, não só de imagem. Você às vezes quer empurrar o evangelho goela abaixo, sem ter argumento nenhum. Às vezes você quer falar de Jesus de uma forma taxativa e irritante. Às vezes você quer pegar e quer falar assim, sua cultura tá errada, você tá errado. Mas você não quer nem acolher a primeira pessoa. Você não quer nem ter um contato com a pessoa primeiro. Entender por que ela é assim. Será que é pai, que é mãe, que é vó, avô, que ensinou ela assim? Então quando eu tenho a perspectiva urbana na minha cabeça, eu não entro em uma cultura criticando ela. Eu entro analisando, entendendo os principais pontos e fazendo um estudo de causa, tá bom? Mais um. Esse aí, vamos ver se vocês conhecem, gente. Vamos ver aí. Logia Verardi, a sabedoria ou o estudo da verdade. Ali é uma loja maçônica, queridos, que tá lá no Rio de Janeiro. Eu já tive a oportunidade de dar palestra nessa loja aí. Essa loja maçônica, ela é muito forte no Rio, mas o maior estado que você vai ver a maçonaria com peso mesmo, ali vai ser São Paulo, Brasília e o Rio Grande do Sul. Então hoje, a maioria das sociedades secretas, eu sei que é um tema que vocês gostam muito, vai no podcast, vai no YouTube ver, né? É um tema muito agradável, a gente vai ter essa aula, quando terminar a missiologia, vamos para seitas, para vocês entenderem como se defender de algumas coisas que parecem luz, mas não é luz, tá bom? Então a maçonaria, ela foi fundada na França. Olha que coisa interessante, em 1804, a primeira loja maçônica é fundada na Inglaterra, mas eles não conseguem ter força e retornam para a França. Vem a Revolução Francesa em 1879, corrigindo, e a Revolução Francesa, o pontapé inicial dela é que a maçonaria pede, junto com o governo, para anular a liberdade religiosa. E ali, então, a maçonaria ganha força e vai para o Brasil, vai para Portugal, vai para muitos países.
Claro que a gente vai ter um pezinho católico devido a Portugal trazer o catolicismo, mas a maçonaria tem um peso muito forte no nosso país. Dom Pedro I mesmo, ele foi o primeiro grão-mestre do nosso país. Quando ele abriu a primeira loja maçônica que ficava ali em Salvador, ele foi o primeiro grão-mestre. Isso são algumas coisas da história que a escola não te conta e não vai te contar, mas vocês vão aprender no Jornada Teológica. Então aquela imagem ali, ó, vocês percebem que a estrutura, o layout, né, como se diz em arquitetura, é sempre similar a um templo, a uma igreja. Isso pode criar um choque, porque às vezes você vai entrar em uma cidade, alguém vai te falar assim, ei, ali tem uma igreja, parece uma igreja. E aí te mostra aquela imagem ali e você fala assim, não, aquilo ali é do capeta, é onde mata a gente. E aí você começa a falar algumas besteiras, afasta a pessoa, e aí quando você achou que ganhou o coração, o evangelho não vai entrar mais. Não adianta ter argumento, não adianta ser teólogo, precisa ganhar confiança, tá bom? E eu já vou indicar um livro para vocês, queridos, que é o livro de John Maxwell, O Líder 360. Olha o que esse livro vai informar. Quando eu estou na posição de um líder, ou que eu quero me tornar um líder, eu preciso entender que em qualquer esfera, seja religiosa, social, empresarial, eu preciso ser um gestor 360 graus. Ou seja, eu sou o líder aqui, mas eu tenho que dominar em todas as esferas, 360 graus. Eu tenho que entender que não é porque eu não cheguei no patamar que eu quero, que eu já não posso me comportar como. Não é porque tem alguém embaixo, né, não no sentido pejorativo, mas na questão de alguém inferior no trabalho, na função, na logística, que eu preciso mostrar isso de forma taxativa, nas minhas ações, na minha atitude. Pelo contrário, eu preciso puxar quem está aqui para cá, para que junto a gente suba. É muito mais viável. E quando a gente vai olhar para a maçonaria, ela tem essas mesmas coisas. Irmandade, amor, caridade. É até uma vergonha para o cristão. Eles são sinceros, evita ter problemas mesmo de briga lá dentro. Ah, ficou sem dinheiro. O que acontece? O maçom vai lá, ó, toma o dinheiro. E eles vão crescendo, usando coisas que a gente, cristão, era para estar usando. Era bíblico, tá em Atos. Mas a gente prefere deixar para outras pessoas. Então você, quando estiver olhando uma imagem dessa na rua, não critique, aprenda primeiro. Vamos mais uma. Essa aí é a Christian Church of Lucifer. Literalmente, gente, igreja de Satanás. Esse aí assusta, né? Fala, eita, meu pai amado, é do capeta. Um negócio do tinhoso. Essa aí já deixa uma galera com medo. Passa mais uma pra galera já ver o coisa do bicho ruim. Eu acho engraçado na Bahia. Quem já lembra dessa época que meus avós que falavam, né? O capeta, o homem pra ter nome, viu? Era sete pele, é aquele que desce e não sobe mais. É o coisa ruim com outro. Já viu outro, Jonathan? Fala um outro aí. Okay. Um outro nome que o capeta tem. Que os mais velhos falam. Eles falam, como é que se diz? Você fala da Umbanda, do Candomblé? Também, alguns nomes que a galera dá pro diabo, você lembra algum? Tinhoso. Tinhoso, aí ó, tinhoso é o que a maioria fala, aí é coisa de baiano. Olha, o tinhoso vai te pegar, o cruz credo, coisa ruim, o menino da capa vermelha. Tudo isso, gente, foram atributos ou nomes dados. Então, quando alguém olha uma igreja dessa, é óbvio que já vem a ideia de, Eliel, como é que eu não vou criticar um negócio desse? Como que eu não vou falar que é do capeta? Até porque tá evidente aquela imagem ali que é do Bafomé. A gente vai aprender esse maçonaria, esse símbolo aqui, ó. É um símbolo sobre o sagrado, sobre o céu e a terra. A gente vai entender várias coisas de simbologia. Pentagrama não é uma coisa certa, tá? Em relação ao satanismo. É uma coisa que eu tenho que ficar explicando direto. Gente, ó, vou explicar de novo. Vocês, eu sei que não me ouviram falar isso aqui. Ou talvez alguns que são meus alunos. Os símbolos, como tudo que existe na Terra, não é criação do diabo. O diabo não tem poder criatório. Ele tem poder de imitação. Então, quando você vê um símbolo, quando você vê algo da natureza, por favor, pare de atribuir ao diabo, que o diabo não tem esse poder, não. Ah, aquela música do capeta, aquele ritmo é do capeta. Não tem nada do capeta, não. Ele malmente consegue sobreviver. Porque ele já tem um futuro traçado, Apocalipse 17, 18 e 19. O diabo será lançado no mar de fogo e enxofre. Então, se você ficar pensando assim, pô, cara, aquela música do capeta, foi ele que criou o ritmo. Aquele símbolo do capeta. Você tá dando vazão a coisas que não são dele.
Então, pentagrama, suástica, cruz de cabeça para baixo, não é do diabo. São símbolos que ele adotou para deturbar, né, o real significado. Já para deixar uma curiosidade para vocês. Normalmente é vinculado a ele a cruz de cabeça para baixo. Essa cruz não é dele. Essa cruz é do apóstolo Pedro, que no século II, ali na verdade do 1 para o 2, o apóstolo Pedro ele entende que ele não tem dignidade de morrer como Cristo. E ele pede ao imperador para que seja morto de cabeça para baixo, para representar que ele é indigno. Toda a igreja ao longo da história ela foi usando este símbolo como um parâmetro de fé e testemunho. O diabo, que não é besta, copiou, e no século IV, uma seita chamada gnosticismo começou a usar essa cruz para dizer que era algo transcendente, era algum espírito de luz que iluminava e trazia a verdade. E você aí, atribuindo tudo ao capeta. Então a gente vai aprender que alguns símbolos não têm relação direta com o diabo, mas ele usa hoje em dia, tá bom? Meus queridos, eu vou dar um tempinho para vocês beberem uma água, fazer um café para me acompanhar, fazer um pãozinho de queijo, fazer uma jantinha rapidamente aí, bota o micro-ondas de volta, entrar no grupo e a gente trocar aquela ideia. Voltamos no próximo take, aquele beijo. Espero vocês aqui. Valeu! Ligado na melodia, ligado na adoração, ligado com Deus através da oração, ligados em amor, ligados em união, Brasil afora numa verdadeira comunhão. Esta é a rádio que se liga em você, que sempre liga pra gente, que sempre liga contente, pedindo o seu louvor, ou que liga para ouvir uma palavra de conforto quando existe tristeza ou dor. 24 horas por dia falando para gente importante como você. Rede Melodia, ligando o Brasil ao Criador. Eu tenho 5 anos e sou filha única, mas eu vou ganhar irmãozinho quando tiver 10. Esse é meu pai. E ele vai me matar quando fizer 16. É que ele gosta de correr na estrada e ele corre muito. Minha mãe e meu irmão também vão se machucar, mas eles não vão morrer. Minha mãe nunca vai perdoar ele. Quem sou eu? A estatística. 94% dos acidentes fatais são causados por falha humana. Ou a gente muda de atitude ou vira estatística. Lindo, voltamos. Por que a gente volta tão rápido? Voltou agora? Aí é muito rápido, tá vendo? Aqui é assim, não é nem 3 minutos, que aqui não é miojo, é rápido. Mas vamos lá, queridos. Voltando para o satanismo. É um assunto polêmico, né, queridos? Eu sei que quando a gente fala essas palavras, satanismo, sociedade secreta, cria-se um peso muito grande. A gente cria um certo medo. O cristão, ele foi catequizado a ter medo dessas coisas. O cristão, ele aprendeu passou perto de uma macumba, corre, meu filho, que vai dar ruim. Ele aprendeu passou perto de um lugar de satanismo, já faz o sinal da cruz, grita e corre. E a gente não aprendeu a se defender disso, de forma de argumento. A gente não aprendeu a olhar para aquela pessoa que está lá dentro e falar assim, ela é aquela pessoa de Romanos 1, ela está debaixo da ira de Deus, mas pode se tornar aquela de Romanos 8, que vai ter a mentalidade do alto. E aí eu fico lá criticando, negócio do capeta, negócio vermelho, pentagrama, e você é incapaz de ir lá, dar a mão, por 2 motivos, medo e não ter argumento. Então, com jornada teológica, eu quero que você tenha argumento e vá perdendo medo durante o tempo. Eu não tô pedindo pra você perder o medo assim, tá bom? Isso aqui não é receita, muito menos miojo, pra você perder o medo em 3 minutos. Você precisa ter uns passos a passo, mas eu quero ser seu mentor, seu professor, guiar com você um processo que leva um tempo, mas não é impossível, beleza? Meu lindo, vai mais uma. Vai que essa matéria eu quero acabar hoje. Quando a gente vai falar sobre as perspectivas, eu tenho que entender a quarta e não menos importante, que é a perspectiva bíblica, tá bom? Quando eu retorno para a Bíblia, e já vou pedir perdão a vocês que eu não estou com minha Bíblia aqui,
devido à pregação de ontem, mais tarde vou dar aula também, à noite, eu deixei outra bolsa, querido, esqueci de trazer. Ó que vergonha, tá vendo? Hoje eu não vou nem pedir pra vocês pegar a Bíblia, porque eu já tô todo errado. Mas vamos lá, vai no smartphone. Quando a gente vai pra perspectiva bíblica, a gente entende que a Bíblia, ela é o norte da missiologia. O primeiro missionário foi Deus, enviou seu filho ao mundo para morrer por nós. Deus foi o primeiro a ter essa visão. Falar nisso, meu sonoplasta lindo, a gente consegue abrir o YouTube aí e jogar um vídeo? Abre o YouTube aí pra mim, coloca lá assim, gente, é em cima da hora, eu gosto de aula assim, dinâmica, rápida, criativa e vambora. Abre o YouTube e joga assim, ó, e Deus criou o missionário, já vai aparecer o primeiro de Loren Cunningham. Quem foi esse rapaz, queridos? Ele foi o fundador da Jocum, né? É uma escola, é uma junta de missões que normalmente ele pega os jovens ali, leva para alguns países e ensina missiologia na prática. Eles têm, às vezes, se eu não me engano, 6 meses a 3 meses, e o jovem ali, ele aprende. Mas eu quero mostrar um vídeo do próprio Loren Cunningham, claro que está narrado em português, mas eu acho que isso vai despertar um pouquinho vocês, vai dar uma ênfase maior, tá bom? Fica atento a esse vídeo. Eles vão ver o áudio também, meu gato? Pronto. Quando tiver no take aí, você me dá um toque. Então, querido, foi em cima da hora, gente. Pensei agora no vídeo, lembrei. Eu acho que é um vídeo que mexe muito comigo e vai tocar seu coração, tá bom? Porque eu posso passar, gente, ó. Eu podia falar grego, hebraico aqui. Podia falar de muito tema acadêmico, bem legal. Vai ser o segundo, meu querido, o dublado. Mas nada melhor do que algo mais real pra você, tá bom? Pode expandir a tela, deixa só o YouTube, pode tirar a minha, deixa só eles. Fiquem atentos aí, tá bom? Medita, pensa bem e deixa Deus realmente transformar vocês, a sua mentalidade com esse vídeo. Não quero dizer que esse vídeo vai mudar tudo, tá bom? Do dia pra noite, mas vai te dar um panorama muito bom na sua mente. E como eu falei enquanto ele vai saltando ali, a Jocum, ela tem um papel de pegar jovens de 15 até seus 20 anos ali para fazer realmente um exército de Cristo. Eu tenho meus problemas em relação a como que Jocum trabalha. Vamos estudar isso um pouquinho sobre as organizações missionárias, mas nada que vai interferir no trabalho missiológico, tá bom? Então, calma que ele tá quase. Se não der pra expandir a tela toda, deixa no cantinho mesmo eles. Calma que tá chegando, meu povo. E esse vídeo, gente, depois entre, tá? No YouTube, coloque Deus Criou o Missionário, assista de novo, compartilha, coisa boa, compartilha. Compartilha, a gente compartilha tanto idiotice, né? No Instagram. Então pega, compartilha. Manda pra alguém que você sabe que tá precisando, sabe, daquela palavra amiga, de entender que você não tá sozinho. E quando eu falo não tá sozinho, não é só questão de Deus, não. Eu gosto de dizer algumas coisas na minha pregação que é assim, ó. A gente fala assim, não, Deus tá com você, vai com Deus, né? Volta com Ele. Mas Deus deixou um fator muito importante. Você e eu. Somos a imagem e semelhança de Deus na Terra. Então, se você não tá amando alguém, se você não cuida de alguém, se você não traz para perto pessoas, já tá difícil você ser um missionário e um discípulo de Cristo, tá bom? Então, lembre de cuidar de pessoas. Tá quase. Eu tô pensando, quem já assistiu aí The Chosen? Tô pensando em uma aula passada The Chosen pra vocês. E a gente fazer um comentário junto do The Chosen, porque muitos me pediram. Ah, Léo, fala The Chosen, é do capeta? É de Deus, é de quem? É legal, gente, a série é muito boa. Eu indico vocês e também tem a ver com missão também, tá? Tem alguns episódios que é bem específico para missiologia. Tá. Enquanto reinicia, deixa eu olhar aqui o nosso grupo de WhatsApp, a nossa comunidade, tá bom? Nossa comunidade de Jornada Teológica. Ó, nossos alunos já mandando algumas mensagens pra gente, ó. Vou mandar também alguns beijos aí pra alguns.
Deixa eu ver quem está conosco hoje aqui, ó, no contato. Tá quase, queridos. É aula improvisada nisso, ó. Mas esse improviso, queridos, vai ter uma grande importância, porque vocês vão entender que missiologia ou a missão na prática, ela vai além das quatro paredes da igreja. Ela vai além, por isso que eu coloquei ali a perspectiva bíblica, que é a quarta, tá? E a penúltima. Quando eu vou para a perspectiva bíblica, eu preciso entender assim, ó, o seguinte, aquela foto ali, ou aquela imagem de inteligência artificial, é de Abraão. Todo mundo tem um jargão na igreja, né? Quando você quer saber se você tem que sair da igreja, ou se você tem que mudar de estado, você fala, sai da tua terra, como Deus falou para Abraão. E às vezes você vai cometer algumas falhas por ter esse jargão teológico de sair da terra, de ir para um outro local, e isso vai criar uma ruptura e um problema. Um grande problema, tá bom? Ó, agora vai, hein? Foi? A tela consegue abrir ela toda ou não? Não, vai ficar assim. Show. Coloca do início aí de novo. Vai e joga aí. Eu vou abrir aqui também pra ver como é que tá. Foi? Pastilhas de freio por R$ 145,90. Não, é outra coisa isso. Mas não sei porque não tá saindo o som. Mas os ouvintes, eles conseguem ouvir ou não? Não. Acho que não. Então faz o seguinte. Você consegue deixar a imagem e eu narro aqui? Pode ser? Pode ser? Coloca no início aí e dá um pause aí. Gente, improviso assim. A gente vai dando jeito. Mas vamos lá. Olha que interessante. Lori Cunningham, fundador da Jocum, ele diz assim, ó. Que no princípio Deus criou o missionário, conforme a sua imagem. Ele andou com o homem na viração do Éden. E durante essa viração ele interrompeu a união porque o homem pecou. Mas Deus criou o missionário. Deus disse, eu preciso de um status, de um sonho, para que ele venha crescer. Ele deixou sua família, que ele possa voar para lugares distantes, ele aprenda um idioma que nunca ele ouviu, ande em ônibus apertados, ande nas costas de camelo, alguém que possa dormir em qualquer lugar, comer qualquer coisa, suportar o calor, o frio, com um sorriso no rosto, somente para levar o evangelho para um povo que não é seu. Então, Deus criou o missionário. Deus disse, porque a seara é grande, eu preciso de alguém pronto para semear a semente, para preparar o solo, aguar a semente e fazer a colheita quando estiver pronta. Alguém para ir e treinar, para multiplicar a safra, responder ao chamado e pagar o preço. Então Deus criou o missionário. Deus disse, eu preciso de alguém que seja um servo de todos, abrace o trabalho mais solidário, lavando os pés dos pobres, cuidando dos doentes e limpando suas feridas. Eu preciso de alguém que visite os prisioneiros, que cuide das viúvas e dos órfãos, que se sente na terra como uma criança e diga a elas que elas são amadas. Então Deus criou e fez o missionário. Deus disse, eu preciso de alguém que acredite que olhos cegos podem enxergar
que os coxos podem voltar a andar e que os mortos possam reviver. Alguém que possa orar por muitas horas, interceda até o amanhecer, com gemidos inexprimíveis, para que uma alma possa ser salva. Deus disse: eu preciso de alguém honesto e corajoso, cheio de graça, misericórdia e compaixão, livre de medo e da passividade, caminhando com a identidade verdadeira, alguém queimando em amor e cingido pela verdade, alguém que radiamente reflita a glória de Deus com um sorriso no rosto. Então, Deus criou o missionário. Deus disse: eu preciso de alguém que diga sim antes de ser chamado. Alguém que possa ir às ilhas distantes, suportar desertos, cidades de interior, nações próximas, vizinhos, universidades famosas, para alcançar os não alcançados. Alguém que suba em uma montanha a qualquer obstáculo, porque como acreditarão naquele de quem nunca ouviram falar? Como ouvirão, a não ser que alguém pregue? E como pregarão, a não ser se forem enviados? Então Deus criou o missionário. Queridos, eu posso assistir isso 1 milhão de vezes. Eu sempre me emociono, eu acho que é algo que a gente não chega a 1%. Mas eu peço com carinho que depois você chegue na sua casa, assista esse vídeo com calma, tá bom? Ele tava em inglês ali, então, felizmente, às vezes você tem que estar ali ou traduzindo, assistindo uma outra versão. Mas eu espero que deu pra ser didático, deu pra entender um pouco, né? Às vezes ali a tradução não vai bater muito. Mas Deus fala ali, ó, olha que lindo esse vídeo. Deus criou o missionário e disse que o missionário é aquele que, sabe, vai se importar com as pessoas. Aquela pessoa que prefere ver alguém sorrindo do que ela mesma sorrir. Ela prefere subir lugares difíceis, e ali não está só no requisito geográfico, mas é aquela pessoa que ela prefere alcançar o inalcançável por alguém. Ela prefere chorar várias noites, mas ver alguém sorrindo. O missionário, a pessoa que entendeu que o evangelho precisa crescer e expandir, ela precisa ir em lugares que ninguém quer ir. Às vezes ela vai entrar em lugares que incomoda, que machuca, mas ela vai se machucar por alguém. E eu gosto muito de uma frase de George Miller. Ele é reconhecido porque ele juntou mais de 10 mil crianças em um orfanato. E ele dizia que apenas a fé cuidaria dessas crianças. E olha que frase linda, ele diz assim, ó: a obra feita da maneira de Deus não falta recursos, mas a obra feita pelas tuas mãos faltará todos os recursos. Então hoje você que entendeu que ser missionário é você, ser missionário é quem Cristo te criou. Ser missionário não precisa de um posicionamento de mãos. Não estou dizendo que você vai ser rebelde contra essa igreja, tá bom? Não entenda assim. Mas você vai ter um chamado interno. Antes de ser chamado pelo próprio Deus, já vai arder em você a fagulha que Ele vai deixar lá. De você ir em algum lugar para falar de Deus. E ali, na perspectiva bíblica, vai dizer assim, ó: aqueles que entendem que o seu vizinho do lado, que o seu amigo, que o seu parente que não quer nada com Cristo, ele é uma alma. Você tem um papel fundamental de alcançar aquela vida. Se você não alcança, você precisa ter em mente que o perigo de ela se perder é grande. E a Bíblia vai dizer em Isaías, como também em Apocalipse, que as suas mãos poderão ter sangue daqueles que você não alcançou. Era a sua responsabilidade. Mas vamos lá, passa mais um pouquinho. Ali, queridos, é a rota de Abraão. Abraão saiu de Ur dos Caldeus para Canaã. Deus disse assim: sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E aí você entende que ali foi específico para Abraão. Mas muitas das vezes Deus também pode pedir um deslocamento geográfico meu. Ele pode pedir para que eu vá para outro lugar, mas não que esse texto vai ser a base.
mas vai ser algo muito intrínseco, algo muito interno a você. Passa mais um. E aí, Cristo faz algo incrível. Ele junta pessoas, 12 homens, para fazer uma missão. E olha o que acontece com essa missão. Passa mais um. Em Atos 1:8, a gente vê a promessa do poder do Espírito Santo descer sobre eles. E eles são cheios, no capítulo 2 de Atos, versículo 1 em diante. Versículo 4, como línguas de fogo. E eles são municiados do poder da fala, intrepidez, força para se comunicar. Desce mais um texto. Escolheu 12, designando-os apóstolos para que estivesse com ele, os enviasse a pregar. Novamente Jesus disse: Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Anuncie a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Passa mais um. E agora, para a gente finalizar, queridos, eu queria contar a história daquela menina. Uma outra perspectiva, desculpa ali o slide, teve um erro de digitalização, era o número 4, era o número 5, tá ali o número 4. A nossa última perspectiva é a histórica. Existe uma menina chamada Mary Jones, ela nasceu em 16 de dezembro de 1784. Ela morava ali no país de Gales, atual França hoje. E olha que história linda. Eu vou contar de uma forma bem breve, temos alguns minutos. Mary Jones era uma menina de 16 anos, morava em um povoado de Gales. E ela não sabia ler, até porque era normal naquela época, nem todo mundo tinha acesso à escola. A escolaridade, normalmente de forma geográfica, era muito longe. A gente está falando de 30, 40 quilômetros. Tinha escolas, as mais perto, era 7, 9, 10 quilômetros. E aí essa menina um dia, indo para a escola de 10 km, olha, você que mora pertinho da sua igreja, da sua escola ou da sua universidade, às vezes reclama, ela era 10 km para ir para a escola. A igreja era 20, todo dia. E aí um belo de um dia, ela vai para sua igreja e o pastor está lendo o livro da capa preta. E lá ela ficava muito impressionada, porque naquela capa preta tinha algumas letras em dourado e ela ficava ali extasiada com aquilo. E um dia ela perguntou: pastor, o que está escrito aí? E ele dizia assim, ó: Bíblia Sagrada, é a palavra de Deus, a qual eu prego aqui. E ela falou: eu queria muito ler e aprender. Só que naquela época, queridos, não tinha ainda essa gama de Bíblia. Tecnologia não tinha nem chegado ainda. O primeiro computador seria inventado uns 20 a 30 anos depois. Então, tudo era muito difícil ainda, era correspondência, era carta. A imprensa já estava sendo formada, né? 1521, Gutenberg cria a imprensa móvel. Mas tudo estava muito recente. Pré-Revolução Francesa que iria acontecer, tudo estava muito difícil. Mas existia uma mulher. A professora dela disse assim: Mary, eu posso te ensinar a ler com a Bíblia que eu tenho. E agora olha que chocante. A igreja tinha uma Bíblia e essa mulher tinha uma Bíblia, porque ela era muito rica e trouxe uma Bíblia da Inglaterra. E ela tinha uma Bíblia muito linda, ilustrada. Naquela época era muito legal pintar algumas partes da Bíblia. E ela começou a ensinar a Bíblia, Mary Jones. Mas Mary Jones sentiu que o mundo precisava disso. Outras pessoas precisavam disso. E aí um belo de um dia, ela descobre que ali na Inglaterra tinha uma sociedade de pastores, de pessoas que vendiam Bíblias. E ela poderia comprar e trazer para sua casa. Mal ela sabia que era quase impossível. O valor era exorbitante. E ela teria que andar 84 km. Professor, por que você está falando tanto de andar? Porque também naquela época, queridos, né, porque cavalo ou jumento ou burrinho ali era fácil. Se pagava também. E ela era muito pobre, era um povoado pobre. Mas um belo de um dia ela diz assim: se os meus pés não sangrarem para Cristo, qual pé que vai sangrar? E ela pega uma alforge, né, uma mochila, coloca ali um pouco de lanche, coloca uma muda de roupa, coloca uma sandáliazinha e vai caminhando. Com muita dificuldade ela chega, depois de longos 2 meses, ela chega, mato, deserto e muito lugar difícil. E quando ela chega lá, ela encontra o pastor Leo Jones. E esse pastor, primeiro fica muito chocado, porque quando chega, fala assim: Mary Jones,
a gente não tem essa Bíblia aqui agora. Você teria que esperar a livraria abrir e você comprar. Ela chegou tarde da noite. E ela, tudo bem, eu vou esperar aqui. E ela dorme na calçada. Só que aquele pastor, muito incomodado com aquilo, ele chama ela à noite, convida ela, e eles começam a ler a Bíblia junto. E naquele dia o pastor entendeu que precisava abrir e expandir. E naquela noite, pode descer mais um slide, ele cria isso aí, ó, Sociedade Bíblica do Brasil. Toda a Bíblia que está na sua mão agora aí, até que você tem no celular, é graças a Mary Jones, uma menina de 16 anos que resolveu um dia andar 84 km. Para que você hoje tivesse a oportunidade de ter a Bíblia e você não domina ela, você não estuda e acha que sabe muito. Então a Sociedade Bíblica do Brasil foi criada por Mary Jones e Lil Jones. Esse pastor percebeu que não podia só vender uma Bíblia para aquela menina. E no final das contas, é uma história muito longa, eu vou ter uma outra aula para isso. Desce mais um aí, querido. Ele entendeu que era melhor dar essa Bíblia para ela. Era muito caro, ela não ia comprar. E ele devolve essa Bíblia e ela retorna. E anos depois a gente descobre que Gales, atual França, ali o povoado dela, todos começaram a ler, aprenderam. Ela morreu como uma missionária indo para vários países. E alguns anos depois, a Sociedade Bíblica do Brasil fundou nesse prédio que vocês estão vendo aí. Eles fundaram a Sociedade Bíblica do Brasil, criaram muitas ramificações pelo país inteiro e entenderam: a Bíblia tem que ficar mais barata. E a partir daquele dia, encontrava-se Bíblia muito mais fácil. E hoje, você consegue encontrar a Bíblia por R$19,90, R$29,90, até R$10, dependendo do local. Bíblia de estudo, Bíblia da mulher, Bíblia da criança, vários tipos de Bíblia, graças a uma jovem. Eu falo isso porque muitos ouvintes meus, como também pessoas que eu ministro, são jovens. Então, jovens, quando você achar que você é inútil, que você não é nada, que você não serve pra nada, que você é burro, lembre-se, Deus nos chamou. E tem muita pessoa aí fora querendo só um sorriso, um abraço seu. Talvez quer que você diga o quanto você a ama. Pessoas aí fora querem só que você diga assim, ó, tô com você. Só isso. Então seja um missionário, tá bom? Desce mais um, querido, pra gente finalizar essa aula. Como eu falei, depois da Sociedade Bíblica, vários homens de Deus perceberam que precisava expandir o Evangelho. E aí Loren Cunningham, também um jovem, que ouviu uma ministração de Mary Jones, ele funda a Jocum e ficou muito famosa pelo Brasil inteiro e pelo mundo inteiro. Pode descer mais uma. E aí também tem essa galera aí, ó. Os mormons, né? A galera aí tem um grande problema com eles. Vamos estudar isso nas seitas. Mas também foi um grupo missionário muito forte nos Estados Unidos e nos outros países, sempre pregando e falando do Evangelho. Pode passar até o último lá, querido. No último slide. Pode passar, pode passar. Pode ir no último lá, vai. Ah, não, volta mais um aí. A da imagem. Aí, parou aí. Não, sobe uma. Desculpa. Foi. Então vamos lá pra gente finalizar, queridos. Isso aqui, ó, foi alguns critérios sobre a missão. Missão é o envio de missionários para um designado território. Missão tem a ver com as atividades realizadas pelos missionários. Missão é a área geográfica onde os missionários realizam seu ministério. Missão é a agência missionária responsável pelo envio. Missão é a propagação do evangelho. Missão é a pregação da fé. Missão é a plantação de igrejas. Missão é a expansão do reino. Missão é a conversão dos povos. Então, se você hoje entendeu e quer ter esse chamado missionário, já falei, vou ratificar novamente. A nossa empresa, Família Delta, como Seminário Teológico, Jornada Teológica, temos parcerias com o projeto Criança Cidadã, né? Somos ali nosso projeto social, no qual temos 3 bases aqui em Vitória da Conquista, ali no Primavera, tá bom? Perto de onde eu moro, temos ali com a missionária Simone, temos um trabalho missionário com as crianças do povoado, temos ali também, ali no Bateias, com o Eric, missionário Eric, um grande beijo. Também temos uma base missionária com aulas de jiu-jitsu, eu também dou aula de jiu-jitsu, aula de informática, aulas de balé e palavra de Deus. E temos Rio Grande do Sul,
Temos no Rio de Janeiro abrindo agora em breve com os missionários e os meus pais, palhaços, paçoca e amendoim. Temos na África, Estados Unidos e estamos para abrir na Índia. Então, se você quer sair do campo da teoria e ir para a prática, temos um lugar para você. Podemos te enviar e te ajudar a chegar lá. Se você quer ainda aprender, você já entendeu a prática, mas você precisa de uma teoria firme, fundamentada. Estamos aqui para te servir também, tá bom? Mas, meus queridos, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero deixar um grande beijo. Me perdoem se a aula tomou um campo meio melancólico e meio exortativo, mas é porque ontem as pregações, desde sábado, viemos numa pegada falando sobre influência e influenciar a geração. Então, se você não está influenciando, está perdendo seu tempo com rede social, YouTube e outras coisas, mas não está comendo coisas para dar aos outros, por favor, mude a sua mente hoje e faça alguém feliz, tá bom? Felicidade, alegria, amor para todos vocês. Sempre um prazer, uma honra estar aqui. E um beijo do seu professor. E até próxima segunda-feira. Um grande beijo.